Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar respondendo questões de concurso público destinadas ao concurso de técnico e tecnólogo em radiologia. Então vamos lá, vamos continuar respondendo questões, pois assim temos mais chances de passar. Ahn, Paramos na questão 219. Aqui. Uhum. Vamos lá, questão 220. Na área, na área técnica, o técnico em radiologia se depara com patologias e situações que exigem conhecimentos mais técnicos, como perceber quando há algo fora do normal na anatomia interna ou externa do paciente em atendimento. Nesse sentido, a intussuscepção é, é uma patologia que ocorre no intestino grosso ou delgado. Sobre essa patologia, analise as assertivas abaixo. Intuscepção. Tá. Condição na qual uma porção do intestino se dobra para dentro de outra, causando obstrução intestinal. A questão representa o encaixe de uma alça no intestino em outra, criando uma obstrução? Sim, né? Aham. Ok. 220. Sim, questão a número 1 tá correto. Afirmativa 2. Ocorre mais comumente na porção distal do intestino delgado seco. Vamos ver aqui. Mais comum em crianças, especialmente entre 3. Adultos, diagnóstico geralmente envolve ultrassonografia. Eu não sei, né? Não tá. Não vi aqui. Ocorre mais comumente na porção distal do intestino. Vamos soltar essa daqui. Essa questão é jocosa. É mais comum em crianças do que em adultos? Sim. Requer tratamento dentro de 12 horas para impedir a necrose do segmento intestinal atingido? Ahn, sim. Então vamos lá. Vamos ver qual a alternativa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Parece que é essa daqui. Não, só a 2 e a 4. Representa o encaixe de uma alça. Ixi, tá errada, né? Também conhecido como invaginação intestinal ou efeito telescópio. Vamos ver aqui. Estão incorretas. Aí tava pedindo as corretas, não? Quais são incorretas? Vamos ver.
Número 1 representa o encaixe de uma alça no intestino e outra, criando uma obstrução. A intuscepção ocorre quando uma parte do intestino se encaixa em outra parte, causando obstrução. Então essa está correta. Ocorre mais comumente na porção distal do intestino delgado. Esta assertiva está incorreta. A intuscepção é mais comum na parte proximal do intestino delgado, próximo ao íleo, e pode estender-se ao cólon, mas não é predominante no seco. Então essa está errada. É mais comum em criança. Requer tratamento dentro de 12 horas. Embora o tratamento precoce seja essencial, a janela crítica é mais ampla. O risco de necrose depende de vários fatores, mas a emergência se centra em sintomas e complicações, não apenas no tempo fixo de 12 horas. Ah, então esse aqui é uma pegadinha. Beleza. Opa, deixa eu ver aqui. Hum. Questão 221. Técnicos em radiologia são responsáveis pela redução da exposição desnecessária de pacientes à radiação nos exames diagnósticos e nos procedimentos terapêuticos que utilizam radiação X. As medidas que podem ser utilizadas para esse fim não incluem colimação adequada, inclui, né? Inclui a proteção de gestantes caso a realização do exame seja imprescindível. Sim, inclui a realização de incidência em PA, preferencialmente em relação a AP, se possível, para minimizar a dose da radiação nas regiões torácica superior e cervical inferior, sobretudo na tireoide e nas mamas. A repetição sistemática do exame até que se obtenha o resultado esperado, quantas vezes forem necessários, independentemente do segmento a ser estudado. São responsáveis pela redução de exposição desnecessária do paciente. As medidas que podem ser utilizadas para esse fim não incluem repetição sistemática. Paciente é encaminhado ao setor de radioterapia para preparativos e realização da primeira entrega de dose terapêutica. Em conformidade com os artigos 17 e 24 da norma CENEM, o profissional das técnicas radiológicas deve radiografar o campo de tratamento e deslocar o isocentro de modo que o SSD seja menor que o DAP, fotografar o paciente, acompanhar e anotar na ficha técnica os acessórios utilizados. Essa tá bom. Solicitar a presença do médico radioterapeuta e do especialista em física médica de radioterapia para executar os procedimentos. Eu acho que é um ou outro, né? Radiografar os blocos conformacionais e deslocar o isocentro para posicionar melhor a isodose. Não, fotografar o paciente e ajustar o isocentro de modo que o SSD seja igual ao DAP e anotar na ficha técnica os valores encontrados. Esse aqui também é importante, né?
Ainda tá na ficha técnica os valores encontrados. Esse que é o problema, né? Solicitar a presença do médico radioterapêutica e do especialista em física médica. Eu acho que é um ou é outro. Ah, então são os dois que precisam. Então vamos lá. Solicitar a presença do médico radioterapeuta e do especialista em física médica da radioterapia para executar os procedimentos. Solicitar a presença do médico e do especialista. Esses profissionais são essenciais para a execução segura e correta dos procedimentos de radioterapia, assegurando que o tratamento respeita todas as normas de segurança e eficácia conforme estipulado. Entendi. Tá ok, então. É os dois profissionais. Eu não marquei essa porque eu achei que era só um ou outro. Não achei que tinha que ser os dois. Vamos para a próxima, então. 222. É a primeira vez que eu faço uma questão assim também. O PRT-SVS aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Dispõe sobre o uso dos raios-x em diagnósticos em todo o território nacional e dá outras providências. Em relação às diretrizes básicas de proteção radiológica, analise as afirmativas a seguir. A gente está falando de proteção radiológica. O objetivo da norma é estabelecer os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante. A norma abrange todas as atividades que envolvem ou possam envolver exposição à radiação. A norma abrange todas as atividades que envolvam exposições a fontes naturais cujo controle seja considerado necessário pela CENEM. A gente está falando da PRT, SVS, MS. A 453. Número 1 tá ok. Objetivo da norma. Objetivo da norma é estabelecer os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante. Ok. A norma abrange todas as atividades que envolvem ou possam envolver exposição à radiação. Todas as atividades? Eu acho que não. Norma abrange todas as atividades que envolvam exposição a fontes naturais cujo controle seja considerado necessário pela CENEM. Não, né? Que somente a 1 está correta. Todas as afirmativas estiverem corretas. Então vamos pegar aqui. Que o objetivo da norma é estabelecer requisitos básicos de proteção radiológica. A norma abrange todas as atividades que envolvem todas as atividades que envolvem ou possam envolver exposição à radiação e todas as atividades que envolvem exposição a fontes naturais cujo seja considerado necessário pela CENEM. Norma 453. Ver se tem alguma. A norma abrange toda. Essa afirmativa está correta. A Comissão Nacional de Energia Nuclear é responsável por avaliar e controlar a exposição a fontes naturais
As fontes estão corretas. Abrange e aplica a diversas situações e posições. Uhum. Que estabelece diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico no Brasil. E o escopo dessa norma. É, foi questão 224. Ahn, ok, sobre a proteção radiológica, avalie as afirmativas a seguir. Todas as atividades de proteção radiológica e de radiologia diagnóstica é voltada para minimizar a exposição à radiação que de pacientes e dos trabalhadores. Correto. Os três princípios fundamentais da proteção radiológica desenvolvidos para atividades nucleares, tempo, distância e blindagem. Ok, a dose recebida por um indivíduo está diretamente relacionada à duração da exposição. Sim, o princípio alar adotado por causa do modelo linear sem limiar, que estabelece uma relação linear sem limiar mínima de dose para efeitos estocásticos, câncer, leucemia, efeitos genéticos. Espera aí. O princípio alar é adotado por causa do modelo linear sem limiar, que estabelece uma relação linear sem limiar mínimo de dose para efeitos estocásticos. Leucemia, efeitos genéticos. Ahn, hum, vou nessa daqui. Vamos ver os comentários. Fatores são TDB, tempo, distância e habilidade como sendo princípios de radioproteção. Ó, fatores de proteção radiológica. Vamos ver o que ela colocou. Vamos ver sobre a última. O principal era adotado por causa do modelo linear sem limiar. Essa afirmativa está correta. O modelo LNT sugere que não existe nível seguro de radiação abaixo do qual não há risco de efeitos adversos. Isso justifica a adoção do princípio ALAR, que busca manter as exposições tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. Eu lembro disso, do professor na aula citando que não tem um nível. Não existe um nível que define, né, as exposições estocásticas. Esse LNT 225. Um paciente com fratura de clavícula deu entrada numa UPA de Parnamirim. Quando foi atendido no setor de imagem, o técnico de radiologia utilizou o raio central de 15 a 30 em inclinação cefálica em direção à região média da clavícula. Nesse caso, a incidência utilizada pelo técnico durante o atendimento foi uma... A gente está falando da clavícula, né? Se fosse reto, seria uma AP ou uma PA. Como veio um 15 graus Celsius, a gente está falando de uma axial.
Uma axial. De clavícula. 15 a 30. Cefálica. Vou ver aqui se tem algum comentário. Tá, um técnico recebe um pedido para a realização de um exame que deverá ser realizado em ortostase de um paciente de terceira idade com histórico de labirintite. Na realização do procedimento, o paciente, por necessidade, solicita o auxílio de um acompanhante para se apoiar. Neste caso, do ponto de vista da proteção radiológica, o técnico deve autorizar que o acompanhante permaneça na sala e auxilie o paciente mediante o uso obrigatório de avental publífero e de proteção de tireoide? Correto. Deve solicitar que o auxílio seja prestado por um profissional. Não deve autorizar. Deve autorizar que acompanhe e permaneça na sala o auxílio ao paciente. Dosímetro para garantir que é os limites de dose. Deve autorizar que o acompanhante permaneça na sala e auxilie o paciente oferecendo-lhe opcionalmente o equipamento de proteção. Não, não existe opção opcionalmente, né? Questão 227. É vedado ao técnico de radiologia participar de qualquer ato de concorrência desleal contra colegas, ser conivente ou manter-se omisso em situações de erros técnicos, assumir a responsabilidade profissional de seus atos, primando sempre pela boa qualidade do seu trabalho. Então, a letra A e a letra A, a afirmativa 1 e a 2 estão erradas. Os exames por imagens radiográficas produzidos pelo técnico e tecnólogos em radiologia são importantíssimos para que o médico consiga um diagnóstico eficaz e ajude o paciente a tratar a doença da melhor maneira possível. Essas radiografias podem ser adquiridas em incidências radiológicas diferentes, possibilitando ao profissional visualizar diversas estruturas nos diversos ângulos diferentes, tirando, por exemplo, estruturas de sobreposição óssea, diminuir e até aumentar as magnificações das estruturas de interesse. Nossa. Observe a imagem e escolha a opção verdadeira sobre a incidência. Essa afirmativa é importante. Ela define o que são incidências especiais, né? O que são, mas basicamente. A figura da esquerda. Esquerda, essa aqui é a esquerda, né? Mostra incidência crânio-caudal 30 graus Rockwood. A figura da direita mostra incidência axial 20 graus Rockwood. A figura da esquerda mostra incidência axial 60 graus Anca. A figura da direita mostra incidência crânio-caudal 60 graus Zanca. A figura da direita mostra incidência. Não. Vamos lá, letra.
Letra D tá errada, né? D tá errada. A figura da esquerda, direita, esquerda. Mostra a incidência axial 60 graus anca. Acho que não. A figura da direita mostra a incidência axial de 20 graus Oakwood. Direita. Pera aí, a figura da direita mostra incidência de axial de 20 graus. É, talvez essa aqui seja. Seja essa aqui, né? Vamos ver. Não, a figura da esquerda mostra incidência crânio-caudal. Essa aqui é a questão. Rockwood. Incidência crânio-caudal com angulação de 30 graus, também conhecida como incidência de Rockwood, é uma técnica radiográfica utilizada principalmente para avaliar a articulação acromioclavicular, em especial em casos de luxação. Essa técnica com raio central direciona de forma caudal de cima para baixo com 30 graus de angulação. Permite uma melhor visualização da articulação e seus componentes, facilitando a identificação de lesões. Caudal para baixo. Então seria essa daqui, né? Uhum. Rockwood. Rockwood. Articulação acrômio clavicular. Ok. Anotemos. Rolou um probleminha aqui, né? Rolou mesmo. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá, 229. A ressonância magnética possui grandes vantagens diante de outras técnicas radiológicas, pois é possível analisarmos os tecidos moles com mais detalhamento, diferenciando assim os tecidos normais dos patológicos sem a necessidade de utilizar a radiação ionizante, trazendo assim um maior conforto ao animal. Sobre as vantagens de ressonância magnética em relação a outras técnicas, assinale a afirmativa incorreta. A ressonância magnética, através do efeito de T2 e T1, tem sensibilidade o suficiente para permitir a visualização de anomalias congênitas, como a avaliação da extensão da atrofia cerebral
lesões focais, como massas intracranianas e processos traumáticos que possam levar à hidrocefalia. Correto. O exame de ressonância magnética na posição caudal da cavidade nasal permite. Posição caudal da cavidade nasal permite visualizar a região cribriforme, onde geralmente os tumores mais agressivos se instalam. Esse eu vou saltar que eu não sei. O tumor intraaxial pode ser melhor detectável pela ressonância magnética, uma vez que a tomografia computadorizada, mesmo com administração de contraste, não possibilita um realce das estruturas da região craniana. Mesmo com a administração de contraste, não possibilita um realce das estruturas da região craniana. Eu acho que tá certo. Por causa do contraste. O propósito da ressonância magnética é utilizar a radiação ionizante e desfrutar das propriedades naturais que são detectadas nos átomos existentes. O propósito da ressonância magnética é não usar a radiação ionizante. Vamos lá, 230. Analise as afirmativas a seguir. A radiografia é um registro em imagem produzido pela passagem de uma fonte de raios gamas através de um objeto macio e pouco denso. Assim, o exame radiográfico, quanto menos denso o órgão ou parte do organismo, mais nítido ele será exibido na imagem. O profissional de radiologia deve evitar seguir as normas técnicas de segurança no manuseio de materiais. As duas afirmativas estão falsas. Em atendimento a pacientes com hipótese diagnóstica de câncer na região de laringe, faringe, é solicitado exame de tomografia computadorizada com protocolo cervical oncológico para melhorar a avaliação de tumores nos referidos sítios anatômicos. O profissional das técnicas radiológicas deve utilizar fase arterial prolongada, manobras de fonação, expansão aérea da cavidade oral, expansão aérea da cavidade nasal, extensão dos vasos supraórticos até o polígono Willis. A gente está falando de tomografia, protocolo do cervical oncológico. Eu marcaria isso aqui, ó. Cavidade oral. Não, manobras de fonação. Essa não lembrava disso, né? Vamos lá. Para resolver essa questão, é importante compreender que a manobra de fonação pode ser utilizada para melhorar a visualização de tumores nessas áreas específicas. Essa técnica envolve pedir ao paciente que imite
que imita sons ou palavras, o que altera a posição das estruturas anatômicas, permitindo uma avaliação mais detalhada. Essa aqui eu nunca vi, né? Essa manobra de pronação. Beleza, questão 232. A escolha dos fatores de exposição radiográfica, técnica radiográfica, deve ser realizada tendo em vista dois objetivos fundamentais: uma imagem radiográfica com o máximo de contraste e nitidez, associado à maior proteção radiológica possível do paciente. Assim, a alternativa que corretamente atende esse princípio é a distância objeto-anteparo deve ser maior possível. A distância foco-anteparo utilizada deve ser de no mínimo 2,5 metros. O tempo de exposição utilizado deve ser sempre o mais constante possível. Sempre que possível, desde que não comprometa a qualidade do exame radiográfico. Contraste deve ser usado miliamperagem segundo o MAS mais alto possível. Para a incidência região anatômica ser realizada, a quilovoltagem utilizada deve sempre ser calculada em função da espessura da região a ser estudada e da constante do aparelho de raio-x. Um técnico em radiologia foi denunciado por um paciente por ter revelado dados sigilosos de exames aos responsáveis enquanto estava em coma. A denúncia não foi acatada, pois o profissional é amparado pelo Código de Ética que trata sobre informações sigilosas ao responsável pelo incapaz. O artigo. Poxa, eu não sei, né? Não lembro. Artigo 8, 28, 7, 27 ou 18. Aqui vai ser um puro chute, né? Pô, que artigo 28. 27. Artigo 27, inciso 3, a linha é. Não sei se eu vou sempre lembrar disso, mas aqui, ó, vamos fazer uma força. Esse aqui é o artigo 27 que trata da informações sigilosas ao responsável pelo incapaz. Considere uma situação em que o técnico de radiologia precisou realizar procedimento em um paciente no leito na posição reclinada semi-reto. Na incidência AP do tórax desse paciente, com um aparelho portátil, considerando as patologias que envolvam os pulmões, diafragma e mediastino, o critério correto para a realização desse exame é: peraí, na incidência AP de tórax desse paciente com aparelho portátil, considerando as patologias que envolvam os pulmões, diafragma e mediastino. Rotação dos ombros através da rotação lateral dos braços, inspiração feita segundo inspiração mínima, raio central variando entre 9 cm e 10 cm abaixo da incisura jugular.
Raio central com angulação sentido caudal de aproximadamente 5 graus. Peraí. Paciente no leito. Posição reclinada. Ele vai ter que... vamos ver aqui, ó. A posição do leito deitada é assim, né? E inclinada é assim, ó. Né? Então vamos pegar aqui, ó. Inclinado. Você vai ter que colocar a chapa aqui. E o paciente ele vai estar aqui, né? Vamos lá. E a chapa aqui. O raio central, ele vai estar aqui, ó. Em vez de ele estar reto, ele vai estar angulado aqui, ó. Vamos ver aqui a opção. Raio central variando entre 9 centímetros e 10 centímetros abaixo da incisura jugular. Com angulação sentido caudal de aproximadamente 5 graus. Caudal, exato. Né? Às vezes dá a impressão de que vai estar angulado para lá, né? Vai estar angulado cefálico, mas é caudal mesmo. Vai ter que ver. Segundo a portaria 453 da Anvisa, durante a jornada de trabalho do técnico em radiologia, é obrigatório o uso do dosímetro individual. Sobre os critérios usados no controle ocupacional do dosímetro, considere as afirmativas abaixo. Todo indivíduo que trabalha com raio-x deve usar durante sua jornada de trabalho o dosímetro individual de leitura direta correta. Estamos entre a B e a C. Durante a utilização de avental pombrífero, o dosímetro individual deve ser colocado sobre o avental. Correto, né? Estão corretas as afirmativas. É, que estranho, né? Será que não é sobre o avental? Os dosímetros individuais destinados a estimar a dose efetiva devem ser utilizados na região mais exposta do tronco. Na ausência do usuário, os dosímetros individuais devem ser mantidos em qualquer lugar. Não, nem em qualquer lugar não. O que tô achando estranho, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Então, corretas as afirmativas 2 e 3. A 1 tá errada. Todo indivíduo que trabalha com raio-x deve usar. Deixa eu ver. Será que. Deve ser o seguinte, né? Acho que. Entendi. Sim, está correto. O indivíduo que trabalha com raio-x deve utilizar um dosímetro individual de leitura. É, essa questão deve ter sido anulada. É, então, aqui, ó. A1. O gabarito. Ações estão.
Marque V para verdadeiro e F para falso no que se diz respeito aos fatores de exposição para radiografias em filmes analógicos. O técnico ou tecnólogo em radiologia deve selecionar os fatores de exposição no painel de controle do equipamento de raio-x. Os fatores de exposição requeridos para cada exame são determinados por inúmeras variáveis, incluindo densidade, número atômico e espessura da parte anatômica. Marque a alternativa que contém a sequência correta. Quilovoltagem controla a quantidade ou número de raios-x produzidos. Miliamperagem controla a energia, pode penetrar, poder de penetração do feixe de raio-x. Quilovoltagem controla a energia, poder de penetrante do feixe raio-x. Tempo de exposição controla a duração de exposição, geralmente expressa em minutos. Não, miliamperagem controla a quantidade ou número de raios-x produzidos. Ok. Bom, então para esse vídeo a gente vai parar por aqui e no próximo vídeo a gente volta nessa série de vídeos respondendo mais questões, né? Mas eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e fui!